não sei você, mas eu venho de uma geração, de uma época onde havia todo um ritual para se comer este chocolate aqui, ó, a Tortuguita. Fala, meu povo, aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês da minha época de criança, de adolescente, onde nós nos reuníamos no refeitório da escola para ritualizar. Isso mesmo. Havia todo um ritual para se comer este chocolate aqui. Quem que está ouvindo, que está assistindo este vídeo nesse momento, que passou por essa época também, aonde você não podia comer este chocolate aqui de qualquer jeito. Tinha toda uma forma, um método para que você pudesse experimentar. Ai daquele que violasse o ritual da tartaruguinha. Eu vou abrir esse chocolate aqui para vocês, para ficar mais claro do que eu estou falando. Afinal de contas, por que havia um ritual para comer a tortuguita, gente? Porque na verdade este chocolate, com esse calor que está fazendo aqui, ele está até derretido, né? Mas tudo bem. Ele se trata de uma tartaruga. E nesse caso aqui parece que a perninha dela encostou com a cabeça. Já não se faz mais nada como antigamente, nem o chocolate. Eu tô rindo, mas é a realidade. Mas, pelo menos na minha época, a tartaruga tinha as perninhas certinhas aqui, ó. Mas aqui a perna dela tá agarrada na cabeça. Mas, enfim. Na minha época de escola, como é que isso aqui funcionava, gente? Você não podia comer este chocolate de qualquer jeito. Primeiramente, você começava comendo as perninhas da tartaruga. Depois você comia o rabinho, essa minha aqui tá até sem o rabinho, inclusive. E só depois você podia comer a cabecinha da tartaruga para posteriormente você poder comer o corpinho dela. Inclusive o que eu estou fazendo aqui agora seria um crime na minha época de escola. Mas olha só que interessante. Eu não sei se vocês vivenciaram isso, mas eu cheguei a presenciar colegas de escola que um dava tapa no outro porque viu o colega comendo a tortuguita de forma errada, da forma que não era aceitável diante dos demais. E eu fiquei muito pensativa hoje, quando eu fui ao supermercado e eu encontrei esse chocolate e eu acabei fazendo uma reflexão, inclusive dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e eu quis gravar esse vídeo aqui para o canal para ajudar vocês aqui a entenderem o porquê muitas vezes nós sofremos por causa dos rituais e regras que nós criamos. Mas como assim, Fabiola? Rituais e regras? Que olha só, o nosso cérebro ele tem uma forma de funcionamento e isso interfere nas nossas emoções. O que acontece? Os rituais, as regras, como vocês puderam ver aqui diante dessa ilustração que eu usei da tortuguita, eles sempre existiram. As pessoas criam regras para suas convivências do dia a dia. As regras e rituais sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Só que o problema é que à medida em que nós vamos crescendo, nós vamos criando regras que são necessárias, regras que são maleáveis, como da tortuguita, por exemplo. Por mais que havia esse ritual para se comer a tartaruguinha, o chocolate, mas não havia um problema se você comesse, mordesse de forma errada, não aconteceria nada de errado com você. Aquilo se tornava uma brincadeira, ficava leve entre os colegas. Mas existem também as regras que nós criamos, que nós tomamos elas como verdades para a nossa vida, e isso traz uma inflexibilidade e nós acabamos ficando resistentes demais diante de algumas situações e inclusive diante de algumas pessoas. Peraí, Fabiola, eu não tô entendendo nada. Eu vou te ajudar. Presta atenção. O nosso cérebro, como é que ele funciona pensando do ponto de vista da psicologia? Se você não me conhece ainda, eu sou psicóloga
trabalho aí com a psicologia comportamental, cognitiva. E o que a gente acredita? Que a forma como nós pensamos sobre as situações, sobre as pessoas, sobre as coisas, vão interferir na nossa forma de sentir e automaticamente na minha forma de agir. Então, se eu penso sobre determinadas circunstâncias, pessoas e coisas, isso vai alterar a minha forma de sentir e automaticamente de agir. Então, à medida em que eu vou criando regras diante das coisas e das situações, isso vai fazendo com que eu me posicione diante da vida. E se você parar para pensar, a maioria dos nossos sofrimentos de hoje em dia são por causa das regras que nós criamos no nosso dia a dia. Como assim, Fabiola? Vou te explicar. Basta você pensar no ponto de vista político, religioso, futebol. As pessoas se desentendem entre si por causa da intolerância das regras alheias. No momento em que eu me torno inflexível para lidar com as regras que venham do outro, eu começo a julgar o que é certo, o que é errado, e isso acaba criando uma resistência em mim, onde eu não trabalho o meu traço de abertura, inclusive para aceitar que existem as diferenças, que nem todas as regras que eu crio na minha cabeça são regras reais. E é por isso que hoje, inclusive, nos relacionamentos românticos existem tantas brigas, tantas separações, tantos contextos de desentendimento. Por quê? Eu conheço uma pessoa que tem valores diferentes dos meus, regras que ela criou na cabeça dela que são diferentes das minhas. Se eu não tiver flexibilidade para entender essas regras do outro, dificilmente essa relação vai para frente. É aquela hora que você vive batendo de frente com a pessoa. Por quê? Ela criou regras na cabeça dela que ela acredita que é certo, que só funciona daquela forma. Você tem as suas, ninguém se flexibiliza para ceder e aí os relacionamentos não se mantêm. É por isso que um dos grandes segredos da vida adulta que nos faz sermos pessoas mais felizes é o poder de negociação. Pessoas maduras aprendem a negociar o tempo todo. E essa é uma capacidade que as crianças não têm. Crianças muito pequenas. E aí nós voltamos mais uma vez na área cognitiva, cerebral. Vou te explicar. Calma. A criança, quando ela é muito pequena, ela não tem essa área aqui do cérebro frontal ainda desenvolvida, está em construção. E essa parte do cérebro de uma criança, de um adulto, por exemplo, é responsável pela tomada de decisões, enfrentamento diante da vida, tomar decisões importantes. Então, como a criança não tem essa área ainda desenvolvida, ela não tem capacidade de negociar. Você pode ver que quando você chega para uma criança muito pequena, ela está brincando com alguma coisa e você pede para ela para brincar com algo que é dela, normalmente ela não te empresta, ela não cede, porque ela não sabe negociar ainda. À medida que ela vai crescendo, que ela vai ganhando maturidade, que essa área cerebral vai desenvolvendo, que é a hora que ela começa a negociar. Ela está lá na escola, brincando com um coleguinha, ela tem um brinquedo, vê um brinquedo de uma outra pessoa que interessa, ela fala, troca comigo, você brinca um pouquinho com o meu, eu brinco um pouquinho com o seu, e ela começa o processo de negociação. Só que tem um detalhe, muitas pessoas, mesmo que tenham crescido na idade, no tamanho, elas não amadureceram ao longo da vida. Elas ficam ali, estagnadas numa fase infantil. Pessoas que vão criando regras que são tão resistentes, pessoas que o traço de abertura dela, abertura ao novo, novas experiências, é um traço que ela não trabalha ele, então ela não
gosta de arriscar nada de diferente. Ela não negocia. Se não for do jeito dela, não serve. Aquela pessoa que não está aberta para mudança, extremamente controladora, são pessoas que dificilmente terão relacionamentos bem-sucedidos. Por quê? As coisas só podem funcionar do jeito delas. E normalmente essas pessoas sofrem muito, sabe por quê? Porque elas não aprenderam a negociar. E a vida nos pede flexibilidade o tempo todo. E se a gente parar para pensar, isso está perpassando todas as nossas relações. No ambiente da política, por que as pessoas, quando chega a época de política, vira aquela briga gigantesca? Não é nem pelo político A ou pelo político B, na verdade é uma necessidade do ser humano de colocar a sua verdade, a sua regra. A pessoa quer colocar ali a sua razão. É o ego da pessoa que fica aflorado. O partido político fica em segundo plano. A mesma coisa acontece hoje no âmbito religioso. As pessoas hoje já não discutem mais Jesus. Ele fica como pano de fundo. O ego das pessoas é que está em xeque. As pessoas querem discutir a doutrina. Qual que é a melhor? Se é a doutrina A, se é a doutrina B. A forma que o pastor explica da minha igreja é melhor do que o seu pastor explica. Então é sempre regras. As regras que eu crio na minha cabeça do que é certo e do que é errado. E dessa forma, nós vamos ficando pessoas cada vez mais o quê? Antipatizadas. Pessoas antissociais. Por que hoje as pessoas têm tido tamanha dificuldade de relacionar-se? As pessoas estão cada vez mais se relacionando com os animais, justamente pela dificuldade de relacionar entre si por causa das regras que elas vão criando. Só que uma coisa é você criar um ritual para comer um chocolate. No final das contas aqui, ó, comendo a perninha, o rabinho, a cabecinha ou o corpinho da tartaruga, no final das contas é tudo chocolate. Aqui nós estamos falando apenas de chocolate. Mas quando nós levamos isso para as relações interpessoais, envolve outros fatores. Tem emoções envolvidas, famílias envolvidas, comportamentos. Então a gente precisa começar a amadurecer para olhar para as relações com novos olhos. Entender que na vida não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona. Às vezes eu ainda não consegui olhar pela ótica do outro. Eu preciso ter um traço de abertura trabalhado para entender que eu posso ouvir opiniões diferentes da minha, que isso não vai alterar em nada a minha forma de ser, de agir. Mas tem pessoas que perderam a capacidade até mesmo de ouvir algo que diverge daquilo que elas pensam e acreditam. E essas pessoas sofrem muito porque elas gastam uma energia absurda para ter que provar o tempo todo para as pessoas quão certas elas estão. Essas pessoas normalmente são muito solitárias porque elas ficam o tempo todo querendo controlar situações. No ambiente do trabalho tem que funcionar tudo do jeito dela, da forma dela. Normalmente são pessoas que não gostam de delegar funções para os outros, são pessoas que sempre estão sobrecarregadas porque querem fazer tudo sozinhas. Nos relacionamentos não dão certo com ninguém. Porque o jeito do outro nunca serve para ela. Essa pessoa é sempre resistente demais, só ela que está certa, tudo tem que funcionar do jeito dela. Se as outras pessoas chegam para pontuar alguma coisa, ela nunca aceita porque é muito resistente. Criou tantas regras ao longo da vida que ela não permite sequer ouvir alguma opinião que diverge da dela. E dessa forma, essa pessoa, sem perceber, ela vai adoecendo emocionalmente. Porque ela vai ficando sozinha. E nós sabemos que nós somos seres humanos que convivemos em sociedade. A gente se reconhece no meio em que a gente vive. À medida em que essas crenças, essas regras que a gente vai criando vão ficando muito enraizadas, as pessoas automaticamente vão se afastando da gente porque elas não veem acesso. Nós ficamos tão inacessíveis que as pessoas preferem não conversar,
preferem não ficar muito próximas a gente, porque sabe que todas as vezes que elas tentam uma negociação, que elas tentam algum ponto de vista, não vai ser aceito, elas preferem nem discutir ou até mesmo conversar. Então, a partir desse vídeo aqui hoje, a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, para além do chocolate da Tortuguita, é de que forma você tem trabalhado as suas crenças, as regras que você tem diante das pessoas, das coisas, do mundo. Você é uma pessoa flexível. Você tem empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou somente as suas verdades têm que prevalecer o tempo todo? E aí fica aquela pergunta: você tem sido feliz diante desse comportamento? De querer que tudo seja do seu jeito, dessa forma controladora? Ou você já tem percebido que esse excesso de controle não tem te levado a lugar nenhum e você percebe que é necessário uma mudança? Eu deixo aqui essas reflexões, deixo esse questionamento para que a partir desse vídeo você possa repensar a sua vida, as suas crenças, as suas regras e quem sabe, a partir de então, se tornar uma pessoa mais flexível. Fica com Deus, até o próximo vídeo, meu povo. Tchauzinho!